Beata Helena Aiello, mística italiana, estigmatizada a uma vítima, foi consultada com frequência pelo Papa Pio XII. Foi tida em grande estima pelo Sumo Pontífice, que reconheceu nela dons de abnegação, caridade e profecia. Revelações de Jesus e Nossa Senhora, a Beata Helena Aiello, aprovada pela Igreja. Filha minha, veja o estado em que tem me deixado os pecados do mundo. O mundo está cheio de maldade por obra da corrupção. Os governos dos povos se têm levantado como demônios em carnes humanas, enquanto falam de paz, preparam a guerra, construindo armas devastadoras, destinadas a aniquilar povos e nações. O mundo se entregou sem freio aos prazeres e se deixando levar para as mais horríveis perversões. O mau exemplo dos pais leva as famílias aos crimes e às infidelidades, em lugar de voltá-los para a virtude e a oração. A família está manchada e destruída. Abusando do livre-arbítrio, os homens não mudam e se atiram obstinadamente aos pecados. São severos os castigos e os flagelos que Deus enviará para fazê-los entrar na razão. Mas os homens se tornaram como bestas ferozes e endureceram seu coração contra a graça de Deus. O mundo não merece mais o perdão, e sim o fogo, a destruição e a morte. Os fiéis deverão fazer penitência e rezar muito para frear o castigo que eles não merecem, mas que está sendo retardado pela intervenção de minha querida mãe, e mãe também de todos os homens. O flagelo está pronto para livrar a terra do mal. A justiça divina reclama a satisfação por tantas ofensas e maldades que são universalmente cometidas, o que é intolerável. Os homens, obstinadamente em suas faltas, se afastam de Deus, não se submetem mais à Igreja, depreciam os sacerdotes, os quais muitos são maus e causas de escândalo. Os homens ofendem demasiadamente o seu Deus. Se eu te mostrasse a quantidade de pecados que se cometem todos os dias, morrerias de dor. Os tempos são graves. O mundo está totalmente perturbado porque se tornou pior que no tempo do dilúvio. E o materialismo avança e continua sua marcha marcada pelo sangue e as lutas fratricidas. Há sinais evidentes e perigosos para a paz. O castigo passa sobre o mundo como a sombra de uma nuvem ameaçadora, para mostrar aos homens que a justiça de Deus paira sobre a humanidade e que a potência da Mãe de Deus continua a demorar o eclodir da tempestade. Tudo está suspenso como por um fio. Quando este fio romper, a justiça divina cairá sobre o mundo e será então a grande purificação. Todas as nações serão punidas, porque inúmeros são os pecados que, tal como uma maré de imundícies, recobriram a terra. As forças do mal estão prestes a desenfrear-se em todos os lugares do mundo, com uma terrível violência. Resultará uma aflição inimaginável. Há um tempo que estou avisando os homens de várias formas, os governantes dos povos, advertindo-os das ameaças graves que pesam sobre eles, mas eles querem reconhecer que, para evitar o castigo,
É necessário fazer com que a sociedade volte a ter uma vida realmente cristã. Quão entristecido fica meu coração a ver que os homens já nem pensam mais no regresso para Deus. Mas o tempo está contado. O mundo inteiro será perturbado. Muito sangue será derramado. Justos, inocentes, santos sacerdotes e a própria igreja sofrerá muito. O ódio atingirá o seu cúmulo. 7 de janeiro de 1950. Uma propaganda ímpia espalhou pelo mundo inúmeros erros, ao ponto de suscitar perseguições, ruína e morte. Se os homens não cessarem de ofender o meu filho, o tempo está próximo em que a justiça do Pai enviará sobre a terra o castigo que merecem, e será o maior castigo que a humanidade jamais terá conhecido. Quando aparecer no céu um sinal extraordinário, os homens saberão que a punição do mundo está próxima. 7 de abril de 1950, Sexta-feira Santa. A Itália será humilhada, purificada no sangue, e deverá sofrer muito, porque numerosos são os pecados cometidos nesta nação privilegiada, sede do Vigário de Cristo. Não imaginas o que vai acontecer. Uma grande revolução ocorrerá e as ruas ficarão tintas de sangue. O Papa sofrerá muito, e todo esse sofrimento será para ele como uma agonia que abreviará sua peregrinação pela terra. O sucessor guiará a barca na tempestade, mas a punição dos ímpios não tardará. Esse dia será angustiante, da maneira mais terrível. A terra tremerá e sacudirá toda a humanidade. Os maus perecerão nos mais terríveis rigores da justiça de Deus. Envia uma mensagem para prevenir imediatamente, enquanto é possível, todos os homens da terra, de modo que voltem para Deus pela oração e a penitência. Satanás reina e triunfa sobre a terra. Vê quantas almas caem no inferno. Vê como as chamas são altas e as almas vão entrando como flocos de neve que parecem brasas transparentes. Quantas faíscas, quantos gritos de ódio e desespero, quanta dor. Vê quantas almas sacerdotais. Olha o sinal da sua consagração nas suas mãos diáfanas. Nas palmas das suas mãos, vê-se o sinal da cruz incandescente. Quanta tortura, minha filha, para o meu coração materno. Grande é a minha tristeza ao ver que os homens não mudam. A justiça do Pai exige reparação, senão muitos perder-se-ão. Vede como a Rússia vai arder. Diante dos meus olhos, ergue-se um campo imenso coberto de chamas e fumos. As almas emergiram como num mar de fogo. Esse fogo, disse Nossa Senhora, não será a obra dos homens, mas ateado pelos anjos. Na era do grande castigo ou limpeza que virá sobre a terra. Por conseguinte, peço oração, penitência e sacrifício, de modo a que eu possa agir como mediadora para o meu filho, a fim de salvar as almas. 11 de abril de 1952. Quero que saiba que o castigo está perto. Um fogo nunca visto até hoje descerá sobre a terra, e grande parte da humanidade será destruída. Os que permanecerão encontrar-se-ão sob a proteção da misericórdia de Deus, enquanto que todos os que não querem arrepender-se das suas faltas perecerão no mar de fogo. A Rússia ficará praticamente toda queimada. Certas nações desaparecerão. A Itália será salva em parte pelo Papa. 11 de abril de 1954, Sexta-feira Santa.
Eles tornaram-se ingratos para com meu sagrado coração e abusaram das minhas graças e transformaram o mundo num palco de delitos. Os inúmeros escândalos incitam as almas à ruína, especialmente a dos jovens. Estes entregaram-se sem restrição aos prazeres do mundo, que são degenerados e perversos. O mau exemplo dos pais produz nas famílias escândalos e infidelidades, passando antes da prática da virtude e da oração. A casa, fonte de fé e santidade, ficou manchada e corrompida. A obstinação dos homens não muda, e eles embrenham-se cada vez mais nos seus pecados. Os castigos e aflições que Deus envia para torná-los razoáveis são severos, mas os homens estão furiosos como animais feridos e endurecem os seus corações contra a graça de Deus. Nuvens incandescentes e uma tempestade de fogo passarão sobre o mundo, e o flagelo será mais terrível da história dos homens. Durará 7 horas. Os ímpios serão esmagados e eliminados. Muitos perder-se-ão porque se endureceram no pecado. Será então que se poderá ver o poder da luz sobre as trevas. Inclino-me sobre o mundo e travo a justiça de Deus. Sem o que essas coisas aconteceriam a partir deste instante. Devereis orar e fazer sacrifícios, para que os homens retornem a Deus e ao meu coração imaculado, mediador entre Deus e os homens. Assim, pelo menos, uma parte do mundo será salva. 16 de abril de 1954. O mundo não merece mais o perdão, mas fogo, destruição e morte. Muita penitência e oração por parte dos fiéis, e é necessário para atenuar o castigo merecido que está próximo agora e que está sendo adiado apenas pela intervenção da minha mãe querida, que é também a mãe de todos os homens. O castigo que purificará do mal toda a terra está próximo. A divina justiça grita vingança por todas as numerosas ofensas e por todos os males que recobrem a terra, mas nada será tolerado. Os homens, na sua obstinação, endureceram-se nos seus erros e, por conseguinte, não se voltam mais para o seu Deus. As pessoas não se submetem mais à Igreja e desprezam os padres porque alguns deles são motivos de escândalo. Escuta bem o que te digo e anuncia a todos. Tantos males que ameaçam o mundo entristecem o meu coração. A justiça do nosso Pai Celestial encontra-se gravemente ofendida. Os homens obstinam-se a viver nos seus pecados. 11 de abril de 1954. O mundo precipitou-se numa corrupção inimaginável. Os governantes transformaram-se em verdadeiros demônios encarnados, e enquanto falam de paz, preparam as armas mais mortais para destruir povos e nações. 16 de abril de 1955. A ira de Deus está próximo, e o mundo será atormentado por uma grande calamidade, por sangrentas revoluções, por fortes terremotos, fome, epidemias e por terríveis furacões que farão transbordar rios e mares. O mundo será completamente abalado por uma nova e terrível guerra. As armas mais mortais destruirão povos e nações. Os ditadores da terra, verdadeiros monstros infernais, destruirão as igrejas com os cibórios sagrados, eliminarão povos e nações e as coisas mais caras. Durante esta batalha sacrílega, devido ao impulso feroz e à resistência obstinada de muitos, tudo aquilo que foi feito pela mão do homem será abatido. Nuvens com clarões de incêndio aparecerão finalmente no céu
e uma tempestade de fogo abater-se-á sobre o mundo inteiro. O terrível flagelo, nunca visto na história da humanidade, durará 60 horas. Os ímpios serão pulverizados e muito perder-se-ão obstinados nos seus pecados. Então ver-se-á a potência da luz sobre o poder das trevas. 8 de dezembro de 1958, Festa da Imaculada Conceição. Os tempos são graves, o mundo encontra-se na confusão, porque se tornou pior do que na época do dilúvio. Tudo está em suspenso, como por um fio. Quando esse fio se romper, a justiça de Deus, como um toar de um trovão, efetuará sua terrível purificação. Irmã Helena perguntou: o que vai ser da Itália? A Itália, minha filha, será humilhada, purificada no sangue, e sofrerá muito, porque são muitos pecados deste bem-amado país, sede do Vigário de Cristo. Não podeis imaginar o que irá acontecer. Durante estes 3 dias haverá muita angústia e lágrimas, haverá uma grande revolução, e a rua ficará tinta de sangue. Não obstante, o castigo dos ímpios será encurtado. Esse dia será o mais assustador que alguma vez aconteceu no mundo. A terra tremerá, a humanidade será abalada. 1959. Haverá um verdadeiro e grande duelo entre mim e Satanás. O materialismo avança rapidamente em todas as nações e continua sua marcha marcada de sangue e morte. Se os homens não voltarem a Deus, uma grande guerra de leste para oeste virá, uma guerra de terror e de morte, e finalmente o fogo purificador cairá do céu como flocos de neve sobre todos os povos, e uma grande parte da humanidade será destruída. A Rússia marcha sobre todas as nações da Europa, nomeadamente sobre a Itália, e içará sua bandeira sobre a cúpula de São Pedro. Manifestarei a minha predileção a favor da Itália, que será preservada do fogo, mas o céu cobrir-se-á de densas trevas, e a terra será abalada por pavorosos tremores de terra que abrirão profundos abismos, e cidades e províncias ficarão destruídas, e todos gritarão que é o fim do mundo. Mesmo Roma será punida segundo a justiça pelos seus numerosos e graves pecados, porque o escândalo atingiu o cúmulo. Os bons, não obstante, que sofrerão e serão perseguidos pela justiça, e as almas justas não devem temer, porque serão separados dos ímpios e dos pecadores obstinados, e serão salvos. 1959. A Itália ficará gravemente enfraquecida por uma grande revolução, e Roma será purificada no sangue de seus numerosos pecados, em especial os da impureza. O rebanho está prestes a dispersar-se, e o Papa deverá sofrer muito. 1961, Sexta-feira Santa. Não dão ouvidos às minhas advertências maternais, e por conseguinte, o mundo irá caindo cada vez mais em um abismo da iniquidade. As nações serão abaladas por terríveis catástrofes, provocando a destruição e a morte. A Rússia, sob o impulso de Satanás, procurará estender sua dominação ao mundo inteiro e, por revoluções sangrentas, propagará seus falsos ensinos. Todas as nações, em especial na Itália, a Igreja será perseguida e o Papa e os padres sofrerão muito. Oh, qual horrível visão vejo! Uma grande revolução desenrola-se a Roma. Estão a entrar no Vaticano. O Papa está sozinho e reza. Apanham o Papa, agarram-no com força, espancam-no até o atirar para o chão. Atam-no
ó meu Deus, dão-lhe pontapés. Que cena horrível, aquilo é terrível. Nossa Senhora aproxima-se. Estes homens maus caem por terra como cadáveres. Nossa Senhora ajuda o Papa a levantar-se. Pegando-o pelo braço, cobre-o com seu manto e diz-lhe: não teimais. Paus de bandeiras que batem no pavilhão vermelho da cúpula de São Pedro e noutros lugares. A aniquilação e a sedução saíram das lojas desses sinistros brutamontes. Estes berram: nós nunca iremos aceitar que Deus reine sobre nós. Queremos que Satanás seja o nosso mestre. Minha filha, Roma não será salva, porque os dirigentes italianos abandonaram a luz divina. Só um pequeno número de pessoas ama realmente a Igreja, mas não tardará a chegar o dia em que todos os maus perecerão, sobre os enormes golpes da divina justiça.